Então, conosco, a nossa querida Elza, nossas melhores vibrações para que ela se sinta em plena harmonia com o nosso ambiente. Boa noite a todos. Eu sempre falo isso quando eu venho aqui, que no início, para mim, é sempre meio difícil, porque eu fico emocionada. Foram 15 anos de Eurípides. Lá em Saquarema, agora abriram uma casa com o nome Eurípides Barçanufo. Mas está sendo uma casa muito voltada para o magnetismo, porque Eurípides trabalhou muito, né, com cura, e essa casa está muito voltada para isso, por enquanto. Mas eu queria dizer para vocês que eu faço aniversário no mês de março. E março é um mês que tem esse nome em homenagem a Marte, que era o deus da guerra. Por isso que eu sou uma guerreira. Mas a seguir vinha abril, não é? O que é abril? O que é o mês de abril? O mês de abril significa abrir. Ele vem, deixa eu ver aqui a palavra que eu nunca sei, do latim aprile, através do verbo aperire, que significa abrir. E hoje é dia 18 de abril. Há um livro que se chama Reconhecimento a Allan Kardec. E num artigo de Ailton Pugliese e Álvaro Crispino, ele diz assim, olhem só: mais poderoso do que os povos e suas realizações através dos séculos, o livro de cada época é um marco decisivo na história da evolução do pensamento. Então, esses autores consideram que há livros marcantes na história da humanidade e que ficam para sempre. A gente pode lembrar da Bíblia, por exemplo, né? Dos Evangelhos. Mas é que em 18 de abril surge o livro que veio para ficar para sempre também e que veio para nos abrir os olhos, mais do que a gente já tem, né, abertos. Abrir os olhos espirituais, abrir o nosso raciocínio, abrir a nossa capacidade de entender o que foi dito, por exemplo, há 2000 anos atrás. Esse livro, ele nos traz o quê? Ele nos traz a imortalidade da alma. Ele nos traz a natureza dos espíritos e suas relações com os encarnados, conosco. Ele nos traz as leis morais. Ele nos traz a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. É claro que todos vocês já sabem que eu estou falando do livro O Livro dos Espíritos. Quem escreveu esse livro, né? Através de que médiuns esse livro foi escrito? Porque, na verdade, Kardec nunca se disse autor desse livro. Tanto que ele botou o nome como O Livro dos Espíritos.
espíritos. A propriedade do livro dos espíritos. Mas, na verdade, Kardec fez toda uma preparação de vidas para estar apto a ser o coordenador desse trabalho. Mas eu não quero falar com vocês sobre Kardec, nem sobre o livro dos espíritos, porque isso tudo a gente já sabe de cor e salteado, não sabe? O livro dos espíritos, Allan Kardec. Allan Kardec foi um sacerdote druida. Allan Kardec se chamava Hippolyte Léon Denis Arnaud. Não, a gente não sabe disso. Quem frequenta uma casa espírita, como dizia o Gilberto Bordalo, 5 minutos de frequência ao centro espírita não pode dizer mais que não sabe. Sabe, conhece. Então, eu não vim aqui falar nem do livro dos espíritos, nem de Allan Kardec, porque isso há inúmeras fontes. É só descer ali na livraria. Quem tiver meio duro de grana, vai na biblioteca, né? Tem um monte de livro que vocês podem pesquisar sobre a vida as vidas de Allan Kardec e pegar o livro dos espíritos e começar realmente a ter olhos de ver. Ele é um livro que veio para ficar para sempre. Mas aí eu pergunto, e talvez este seja um momento importante. O que eu estou fazendo com o meu aprendizado do livro dos espíritos? O que eu estou fazendo com todas essas noções que vieram através dos espíritos, por intermédio de médiuns e com a codificação de Allan Kardec? E eu posso aprofundar esta pergunta alargando, perguntando a todos nós, inclusive eu, o que eu estou fazendo numa casa espírita? E posso ir além. Por que eu vim para aqui? Por quê e para quê? São as perguntas que eu tenho que me responder. Eu não tenho que dar resposta para ninguém, nem para o Gilberto. São perguntas que eu tenho que me fazer. Por que isso, né? Há 2 anos atrás, eu estive nesta casa falando sobre um tema que eu quero recordar hoje um pouco, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Na verdade, Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tenho que ler quando é, onde é, porque eu nunca sei essas coisas de cor. Capítulo 17, né? Kardec diz que, na verdade, quando ele vai falar dos bons espíritas, ele diz o seguinte: bom espírita é a mesma coisa do que bom cristão. Poxa, então, para que veio a doutrina espírita, né?
Se já é a mesma coisa, é só eu pegar o evangelho e ler aquele evangelho, os evangelhos, né, os 4 que a gente tem em mãos normalmente. Eu vou só ler aquilo lá, né? Não precisa a doutrina espírita. Mas aí entra uma coisa chamada lei do progresso, que também está lá no Livro dos Espíritos, na 3ª parte, as leis de Deus, né? As leis divinas, as leis morais, a lei do progresso, que simplesmente vão nos nortear. E a lei do progresso, as leis, e a lei do progresso é uma delas, que a gente chama muito de evolução, né? Mas no Livro dos Espíritos está a lei do progresso. Então, quando lá, há sei lá quantos mil anos, Moisés recebe a tábua dos 10 mandamentos, quem éramos nós? Se a gente hoje crê que há a reencarnação, a gente estava lá. E Moisés veio e trouxe a lei, os 10 mandamentos, que naquela época era tudo não, né? Não façam isso, não façam aquilo, não façam mais aquilo. A gente já parou para pensar isso? Que aí depois vem Jesus e diz assim, o maior mandamento é o amor. Que diferença! E a gente não entendeu nada, até hoje. Então, 2000 anos depois de Jesus, tem que vir outra vez a mesma lição. Porque na época lá do Moisés, era não, 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 né? Não matarás, não cometerás isso, não farás aquilo. Porque nós éramos seres muito iniciantes em termos evolutivos. Quando vem Jesus, a gente já tinha crescido um pouco, né? A gente já estava no jardim de infância. Talvez. Eu acho que era maternal ainda. E a gente deu um passo além. E não podemos nunca esquecer que nesse processo evolutivo, cada um de nós que aqui está evolui no seu próprio ritmo, da sua própria forma, acumulando suas próprias experiências. Não há uma uniformidade. Cada um de nós, na verdade, é um universo. Eu posso já ter dado um passo além em algumas coisas, em outras não. A minha companheira pode já ter dado naquelas que eu não dei e não ter dado nas que eu dei. E assim, infinitamente. Por isso que a gente vê tanta discrepância, não é? Outro dia, eu assisti a uma palestra de João Carvalho Neto. João Carvalho Neto foi um dos fundadores da Casa Espírita que eu frequento. Hoje ele não está mais lá, mas continua fazendo palestras. Ele não está mais no trabalho efetivo diário lá. Está em outras coisas. E o João falou uma coisa muito interessante. Ele disse que no nosso processo evolutivo, nós passamos por 3 fases. Eu até vou escrever aqui no...
Anomia. Na época que a gente estava lá com Moisés. Aliás, ontem eu vi um espetáculo de anomia incrível também. Não foi? Foi. Anomia. Nós tínhamos tão pouca evolução espiritual ainda, que nós éramos como as ondas, sabe? Você vai para cá, você vai para lá, você fala um monte de bobagem, não está nem aí. É uma fase. Um exemplo. Quando Jesus entra em Nazaré, uma semana antes da crucificação, ele é recebido pelo povo com aquelas folhas, né? Até hoje chama Domingo de Ramos, não é isso? Quem já foi católico sabe disso. Sabe, foi festejado, aplaudido. Uma semana depois, essas mesmas pessoas escolhem Barrabás. Isso é anomia. Quer dizer, não tem nada a ver com coisa alguma. Éramos nós. A gente não sabe se alguns aqui de nós, né, estávamos lá, fazendo essas escolhas mal feitas. Quando a gente se desenvolve um pouco, a gente entra na heteronomia. E o espetáculo continua. Porque é quando a gente tem a necessidade de ter um foco externo que nos orienta, que decide por nós. E aí entram aquelas religiões dogmáticas, as tendências dogmáticas, a figura do pai, a figura do mestre, a figura sempre externa a nós, a quem a gente obedece, a quem a gente dá a responsabilidade das nossas escolhas. É muito mais fácil, não é? O presidente, o governador, o ministro, o chefe da repartição, não é? Hã? O pastor, o padre, sempre é aquele ser que vai resolver por mim, que vai dizer o que eu tenho que fazer. Essa é uma fase do nosso processo evolutivo que chama heteronomia. Um dia nós vamos chegar na autonomia, em que eu vou pensar com a minha cabeça, com tudo que eu recolhi de toda a minha experiência de vida. Ninguém vai me dar ordens que eu não queira cumprir. Eu até posso cumpri-las, mas porque eu quero cumpri-las. Há uma diferença. Então, quando você chega e diz assim, não, vou fazer isso porque meu pai pediu para eu fazer. Você não está pensando. Você não está usando a sua capacidade de decisão, que é sua. Então, quando a gente adquire nesse processo lento, evolutivo, essa capacidade de decisão, pode responder com mais clareza o que eu vim fazer na casa espírita. Por que eu estou aqui? E para quê? Ah, isso. Então você está na heteronomia. O processo, gente, é de dentro para fora. Nunca vai ser de fora para dentro. Podem vir todos os avatares possíveis.
Vão falar, vão trazer coisas lindas, coisas ótimas, mas enquanto eu não me abrir para essas coisas, vai bater e escorrer. Como se diz na gíria, né? Bate, escorre. Então, quando Kardec diz que ser um bom espírita é o mesmo que ser um bom cristão, a nossa primeira tarefa é tentar descobrir a verdadeira mensagem do Cristo. O que Jesus veio dizer para nós? Se a gente lê os evangelhos hoje e lê daqui a um ano, já vai conseguir ver mais alguma coisa. Ontem, por exemplo, eu estava relendo uma passagem que ele vai contar uma parábola, ele está na praia e aí as pessoas começam a vir, ele entra num barco e se afasta um pouco e as pessoas ficam ao largo. Eu nunca parei para pensar nisso. Olhem só, uma palavra, uma expressãozinha, né? Quer dizer, Jesus vai para o barco, as pessoas ficam à margem. São as palavras da parábola, da passagem, à margem. Elas ficam à margem, somos nós. Será que nós estamos ainda à margem? Ainda não criamos coragem de ir até lá o barco onde ele está, para ficar ouvindo melhor, pertinho dele? Ou a gente fica lá atrás, à margem? Olha só, um detalhe, não é? Mas para isso, 1000 vezes eu já li essa passagem e nunca saquei isso aí. Saquei ontem. Porque o nosso processo evolutivo, gente, é passo a passo. E é sempre. A gente não para. A gente está evoluindo e por isso que a página inicial, o poema de Maria Dolores, ela diz isso. A passagem do tempo não é vã. E ante a luta maior a que a vida nos leva, tudo que nos pareça prova ou treva será luz amanhã. A gente vai caminhando e cada vez vai se abrindo mais para o que é, na verdade, ser feliz, ser alegre, que evangelho é boa nova, é notícia alegre. O Herculano Pires escreveu um texto que a filha dele, a Heloísa Pires, publicou um livro, que eu não sei o nome agora, em que ele diz o seguinte, que nós espíritas ainda temos resíduos masoquistas. Olha só, gente, resíduos masoquistas. Isto é, a gente ainda gosta de sofrer. A gente gosta de sofrer. Porque a gente sabe qual é a lei de Deus, não sabe? Está inscrita na nossa consciência, não é? A gente sabe. A gente faz o contrário, está ali. Aí, como bem diz a poesia da Maria Dolores, vem a resposta, né? Porque a lei também não é de ação e reação. Eu faço, tem a volta. Tudo que eu faço, que eu falo, que eu penso, que eu sinto, tem volta. Porque a lei é de causa e efeito. O Sir Isaac Newton descobriu isso na física, né?
A toda reação corresponde uma reação. E vai e volta na mesma direção. O Einstein dizia que se você jogar uma bola azul na parede, ela volta a bola azul para cima de você. É ação e reação. Então, o que acontece? Nós, espíritas, em vez de rompermos esses resíduos masoquistas que o Herculano Pires fala, não. A gente diz assim, não posso fazer isso, eu ainda sou tão... Né, e complementa com um adjetivo qualquer, né? Eu ainda sou um espírito tão pouco elevado, eu não posso fazer isso assim. Eu não consigo ainda me libertar de tal sentimento assim. Sabe? Isso é um resíduo masoquista. Sabem por quê? Porque durante milênios nós fomos levados a sermos masoquistas, a gostar de sofrer, porque era tudo levado a isso. Porque enquanto você fica de cabeça baixa, sofrendo, porque alguém está te dizendo que você é pecadora, que você fez, aconteceu, o poder está com eles. Você esquece que também é filho de Deus, que você também é poderoso. Todos nós somos filhos de Deus, sua criação. Deus nos criou simples, ignorantes, para que nós caminhássemos para a felicidade, para o amor pleno, para a alegria. Não foi para ficar sofrendo. Agora, para não sofrer, a gente tem que ser bom cristão. E o que é ser bom cristão, não é? Nós vamos falar um pouquinho de história. Para a gente entender bem o que é ser bom cristão. Jesus veio e falou, né? Não deixou nada escrito, só falou. Mas falou coisas que até as pedras tremeram, né? Bom, aí ele foi embora. Foi embora materialmente, porque espiritualmente até agora ele está aqui conosco. Porque ele mesmo disse, toda vez que 2 ou mais se reunirem em seu nome, ele estará presente. Não é? Bom, aqueles primeiros seguidores dele, se a gente pensar um pouco, vai ver que houve 2 movimentos que constituem exatamente o que é ser um bom cristão. A Casa do Caminho, não é? Que Pedro, Felipe, João, Tiago criaram, não é? Que atendiam as pessoas que precisavam de ajuda. Porque se hoje nós achamos que as pessoas muito pobres, né, que as pessoas assim estão precisando de ajuda e tal, naquela época era muito pior. Muito, muito pior. Então, eles faziam esse trabalho que dá início à atitude caridosa. Paralelo a isso, surge o grande divulgador do cristianismo, que conseguiu que se espalhasse a ideia de Jesus, as ideias, que foi Paulo de Tarso. Paulo de Tarso vai... Um parêntese, gente. Às vezes, quando eu estou falando alguma coisa sobre Paulo, eu pego um mapa. Vocês já pararam para ver o que Paulo andou? Uma vez aqui na casa, eu ordenei um curso de cartas de Paulo. Lembra disso, Miguel?
Olha, e aí aquela menina, não lembro o nome dela, fez um mapa grandão para a gente acompanhar. É uma maluquice. Hoje, eu, por exemplo, às 3h30 da tarde, eu peguei um ônibus no terminal da Barra. Cheguei aqui às 6 horas. Aí resmunguei, sabe? Ah, meu Deus, estou cansada e não sei o quê. Agora imagina Paulo de Tarso andando 4 viagens. Jesus, vocês já tiveram a curiosidade de ver o mapa de Israel e por onde Jesus andou também? Quantos quilômetros? Nós hoje, né? Foi aquela frase foi Chico, né? Falou, a frase que você falou hoje, cadê? Aquela frase do Chico Xavier é perfeita. Olha só, estamos sofrendo mais por excesso de conforto do que por excesso de desconforto. Diabetes, obesidade, pressão alta, colesterol, tudo isso é excesso de conforto, não é? E aí Paulo de Tarso foi o grande divulgador da doutrina espírita. Então vejam, foram 2 ramos. A caridade posta em prática, em termos de benemerência, e a caridade de Paulo da divulgação, que, como bem diz Emmanuel, e tem um cartaz lá embaixo falando sobre isso, a maior caridade que a gente pode fazer pela doutrina espírita é divulgá-la. Não é? Mas aí vem Jesus, gente, e estraga tudo. Porque ele não disse que caridade é você dar prato de comida, nem fazer quentinha e distribuir, e nem dar cesta básica. Isso, ele não diz isso. E nem diz que é divulgar a doutrina espírita. Jesus falou que a caridade é benevolência, tolerância e perdão. E aí, somos caridosos? Quando eu estou dirigindo um automóvel, alguém me dá uma fechada, qual é a minha reação? É ação ou é reação? O que eu faço? Digo assim, vai com Deus, meu amor. É isso que eu faço? Não. Pois é. Ser bom cristão e, consequentemente, bom espírita é atingir essa meta. Benevolência, indulgência e perdão. Isso era caridade para Jesus. O conceito de caridade para Jesus é esse. Não é a matéria, não é nada material. É você ser tolerante com todos, indulgente com todos e perdoar os que te ofendem. Então, quando a gente consegue atingir essas metas, aí a gente pode dizer que é bom cristão. E, consequentemente, bom espírita. Não adianta eu saber o Pentateuco de trás para frente, de eu saber, na pergunta número tal, Kardec falou isso, eu não sei número nenhum, só sei a número 1. Mas não adianta, sabe?
Eu faço sempre a pergunta: você entrou na doutrina espírita, mas você já deixou a doutrina espírita entrar em você? Essa é a grande diferença. Eu posso me tornar uma expert em doutrina espírita, mas será que eu já deixei que essa doutrina entre em mim? E aí vem a frase lapidar de Kardec: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más tendências. Porque não tenham dúvida, gente, nós todos, se estamos encarnados neste milênio, neste século, neste ano, neste país, é porque nós temos de estar aqui, porque é isso que nos vai trazer o que Maria Dolores falou. Essa oportunidade de evolução. A dor é inevitável, não adianta, porque a gente vai ter dor sempre. Por quê? Porque estamos num planeta de provas e expiações. Nós não somos anjos. Nós trazíamos um passado de equívocos. Nós não somos ainda anjos. E nosso processo evolutivo é do átomo ao anjo, como diz Emmanuel. Nós não somos anjos. Mas se nós estamos reencarnados aqui, agora, é porque temos uma tarefa pessoal e geral. Kardec perguntou aos espíritos: qual a finalidade da encarnação? A resposta: expiação e colaboração no processo da criação. Aí Kardec, no capítulo que fala de reencarnação, primeiro foi encarnação, aí ele vem na reencarnação, pergunta a mesma coisa: qual a finalidade da reencarnação? O que os espíritos responderam? A mesma coisa. Nós temos duas tarefas: cuidar da gente, lavar nossa própria roupa, né? Passar, botar bonitinha, e olhar a roupa do outro e ajudar o outro a lavar a roupa dele. São duas tarefas da nossa reencarnação. A gente não está aqui gratuitamente, mas isso tem que ser feito com alegria. Não pode deixar, sabe? Eu sou um pobre coitado, eu sou uma sofredora. Olha, você não imagina, eu tenho todas as doenças do mundo porque eu estou pagando. Não está pagando nada, está aprendendo as coisas que a gente não conseguiu aprender antes. O aluno, quando é reprovado, não repete o ano? Tem outra solução? Não. E é isso que a gente precisa ter claro na nossa cabeça. Lembre-se que quando Jesus esteve entre nós, ele disse assim: não vim destruir a lei. Não foi? Kardec vem e diz a mesma coisa: não vim destruir a lei. Porque é aquele processo evolutivo, baseado naquela primeira lei, que não foi nem de Moisés,
através de Moisés, muito antes, eu já falei isso aqui uma vez, Lao Tse, há milhares de anos antes de Jesus, falou assim: sê como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Isso aí não é a doutrina do perdão, gente? Ser como o sândalo. Sândalo é uma árvore, né? Ser como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Então, em todas as nossas fases evolutivas, nós temos sempre o amparo dos espíritos de luz, que só querem a nossa felicidade, só querem o nosso bem. E eles, de vez em quando, vêm aqui e trazem uma mensagem, muitas vezes com cores fortes, para a gente prestar atenção e acordar. Não é? Eles fazem tudo no superlativo absoluto. Ou, não é? Por exemplo, Francisco de Assis. Ou Madre Teresa de Calcutá. Ou Francisco Cândido Xavier. Eles fazem as coisas com cores bem fortes, porque eles são missionários. E eles vêm para nos ajudar, para nos alertar, para dizer: gente, acorda. Está na hora de mudar, de se transformar. E é nos pequenos gestos que a gente pode começar a se modificar. Eu sempre gosto de dar este exemplo. Será que eu ainda jogo papel de bala no chão? Será que quando essa sala fica vazia de encarnados, né? Não de desencarnados, tem algum copinho no chão, tem algum papelzinho no chão? Aqui eu acho que não tem, né? Lá em Saquarema tem. Um dia eu estava vindo pela Barra da Tijuca, quando eu tinha carro, né? Agora eu não tenho mais. Quando eu estava vindo pela Barra da Tijuca, na minha frente ia uma Pajero. Vocês sabem o que é Pajero? É aquele carro dos sonhos de algumas pessoas, né? Aquela coisa enorme, né? Julgaram pela janela do carro um copo com restos de milkshake de chocolate. Adivinha onde bateu? Graças a Deus, no vidro do lado do carona, não foi no meu lado. Então eu pude continuar a dirigir. Essa pessoa que fez uma coisa dessas ainda está tão atrasada em matéria de amor, que isso é falta de amor ao próximo. Olha como é difícil, né? Elza, poxa, foi um ato assim. É falta de amor. É espírito que ainda não parou para pensar que tem que aprender a amar. E a gente começa a aprender a amar para ser bom cristão e, consequentemente, bom espírita, quando a gente começa a prestar atenção a essas pequenas coisas. Se alguém ainda fuma aqui, o que faz com o resto do seu cigarro? Hoje, por exemplo, hoje não, ontem, eu fiquei muito danada da minha vida, porque eu fico ainda danada da minha vida, né? Eu fui aguar o meu quintal, que é um pomar e tal, e no canto, lá perto do muro, eu comecei a ver ponta de cigarro. Eu sei que atrás do muro mora uma pessoa que fica no altinho e deve estar fumando
e joga o cigarro na minha casa. Esse ainda não parou para pensar uma coisa tão boba. Poxa, Elza, o que custa? Você vai retirar, né? Claro. Mas é por ele, sabe? É o exemplo dele que me faz pensar que ele ainda não parou para pensar que Jesus disse amar o próximo como a si mesmo. Não é? Isso é amor ao próximo. Por que a nossa cidade, essa cidade maravilhosa, enche tanto quando chove? É só a quantidade de chuva? É o governo que não está cuidando da taquara? Não, somos nós. Somos nós que entupimos os ralos, que despejamos tudo que não presta no meio da rua. Vocês precisavam ver, minha rua está horrorosa. Porque as pessoas cortam as árvores e tal e botam na frente para vir o caminhão da prefeitura, só que não vem, né? Demora a beça. Aí outras pessoas começam a jogar lixo naquela coisa que é só de árvore, de grama, né? Uma coisa horrível. Quem são essas pessoas, né? São pessoas más? Não. São pessoas que ainda estão na anomia. Então, nem aí. Nem aí. Não é? Porque envolvendo isso tudo existe uma coisa chamada egoísmo. Quando Kardec pergunta, no Livro dos Espíritos, o que atrapalha o nosso processo evolutivo? Qual é a resposta? Sempre. Olha, eu nunca contei. Qualquer dia eu vou parar e vou contar. A resposta é sempre a mesma. Egoísmo e orgulho. Ou orgulho e egoísmo. São os dois óbices que a gente tem pela frente. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más tendências. Kardec não disse que o bom espírita é o anjo. Não. Kardec fala isso para mostrar, a gente tem que estar em movimento. O universo todo está se movimentando o tempo todo. Nossas células do corpo físico estão se movimentando o tempo todo. Morrendo, nascendo outras. Não é? Não é isso? O movimento é para todos, é geral, para tudo. E nós vamos ficar parados, esperando que a felicidade caia como uma benesse do céu? Kardec diz assim: o Espiritismo não traz nova moral, apenas facilita a compreensão e a prática da moral do Cristo. Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, diz assim: dei-lhes leite para beber, porque ainda não podem comer alimento sólido. Aqui, ó. É passo a passo. Nós não vamos sair daqui anjos, não, tá? Ninguém. Mas precisamos estar atentos e respondendo conscientemente aquelas perguntas que eu fiz. Por que
Eu vim parar numa casa espírita. E para quê? Essas duas perguntas vão me dar a resposta ao meu estágio evolutivo. Porque se eu responder assim, eu vim em busca de cura, eu estava com uma dor de cabeça terrível e vim tomar um passe. Olho de fora para dentro. Agora, se eu venho para cá e penso assim, eu quero aprender que doutrina é essa que renova o cristianismo e que vai me dar ferramentas para que eu me cure, eu estou num outro estágio evolutivo. E era o que Jesus dizia, não era não? Vá e não peques mais. Tua fé te curou. Está lá no Evangelho. Pode procurar que você vai achar várias vezes. Todas as vezes que Jesus curava, ele tinha essa mensagem para alguém. Tua fé te curou. Existe exemplo maior do que aquela mulher que estava com sangramento o tempo todo, que só tocou na barra da roupa de Jesus? E ele sentiu que tinha saído uma virtude dele. Olha só. E ela se identifica, o que ele diz para ela? Tua fé te curou. Quando um soldado, né, romano pede que ele vá curar o servidor dele, né? E Jesus diz, eu vou lá e tal. Ele diz, não, é só você querer, porque eu sei, eu comando muitos soldados, eu sei que se você quiser, você cura daqui. E Jesus curou e disse para ele, eu nunca vi fé igual. O que significa isso? É esse processo de dentro para fora. É a gente não querer mais receber. Não. A gente até pode receber, que bom, né? Mas a gente se projetar, a gente se lapidar, a gente botar para fora o que nós temos de melhor, porque nós somos filhos de Deus e temos uma herança divina, não é? E essa herança divina é que vai nos deixar entender para sempre que a parte científica da doutrina espírita só precisa de olhos que vejam. Mas essa talvez não seja, neste momento, a mais importante. Nesse mundo em que a gente está vivendo, neste momento de grandes conturbações, aqui, lá, no outro lado, no outro país, não é? É o momento da gente pensar qual é a minha tarefa. O que eu vim fazer neste momento aqui, na Terra, encarnada. No livro dos médiuns, há uma mensagem de São Benedito, está no livro dos médiuns, capítulo 31, item 5.
São Benedito diz assim, ó: cumpre não abraçar friamente a doutrina espírita. É preciso fazê-lo com ardor. E esse ardor será duplicado, porquanto Deus está convosco sempre que fazeis o bem. Que nós possamos reflexionar sobre nós mesmos. O que a gente está fazendo aqui? Sabe? Como é que eu estou levando esse meu processo evolutivo? E agradecer a Deus por ter nos dado a presença desse espírito que se preparou durante mais de 2 milênios para chegar até nós com o pseudônimo de Allan Kardec e trazer para nós esse livro que é imortal. Esse livro, passo a passo, vai ser o livro de toda a humanidade, porque ele traz a resposta do que nós precisamos saber. Obrigada por me ouvir.